Acompanhe agora o podcast Fio do Bigode com João Nassif. Patrocínio Imbralite, Fibrocimento é aqui. E Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Estamos começando mais um podcast no Fio do Bigode. É o podcast de número 3. E hoje com uma novidade. Se chegamos ao terceiro, quem sabe poderemos ter o quarto, quinto, sexto e sei lá quando que isso vai parar. Espero que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal João Nassif, Fio do Bigode, para que a gente possa ir cada vez mais aumentando o nosso leque de audiência, de visualizações. Eu tinha como meta, na abertura e na ideia do Fio do Bigode, lidar com as pessoas do futebol. Afinal de contas, é por onde eu atuo, é a minha praia. Técnicos, jogadores antigos, atuais, enfim, aproveitando um relacionamento depois de tantos anos, acompanhando os times, acompanhando campeonatos, fiz grandes relacionamentos dos quais eu me orgulho muito, né, tanto como jogadores como técnico, mas sempre frisando no aspecto profissional. Nunca procurei intimidade com ninguém e eu acho que isso é salutar e até uma orientação para quem hoje trabalha na área, né? Para que, principalmente quem está começando, que possa fazer exatamente da profissão uma neutralidade e enfocar os problemas como ele tem que ser enfocado. Não esconder informação, não fazer comentário maldoso, quer dizer, seguir dentro de uma linha para que possam prosperar na atividade. Então eu falava do futebol, mas hoje eu resolvi, com a ajuda de alguns amigos que vocês verão aqui na mesa, mudar um pouco o esporte. Quero falar do futebol de salão, do antigo futebol de salão, que foi aqui em Criciúma, quem sabe, o grande motivador das pessoas no sentido do seu divertimento, no acompanhamento dos times fortes que até hoje deixam lembrança que surgiram por aqui. Então, dentro dessa linha, eu tenho o prazer de receber hoje 3 baluartes daquela época. Jogadores de futebol de salão que marcaram época e que são lembrados até hoje para quem teve a oportunidade de acompanhá-los. São já meio senhores, né? Mais ou menos senhores. Então eu vou começar pelo mais novo, até para não criar um choque na cabeça de vocês. Está aqui comigo o Dedé. Dedé que é tido hoje, Dedé como um dos maiores jogadores que passaram por aqui. Esse depoimento eu tenho ouvido muito, né? Se foi mentira, nós vamos descobrir aqui com os outros 2 que estão aqui, certo? Mas, Dedé, é prazer em recebê-lo aqui. Obrigado por atender o convite. O prazer é meu, Nassif. Muito obrigado pelo convite e principalmente participando com os baluartes, como tu disse, que estão aqui ao lado aqui do futebol de salão. Vim realmente de uma escola, uma escola importante da época, né, que era lá de Porto Alegre, e tal, joguei no Internacional e vim para cá. E a vida prepara surpresas para a gente, né? Porque eu vim para cá para jogar no Criciúma, futebol de campo. Eu me lembro, ficava sentado na frente do campo ali, digo, o que será que eu vou fazer da minha vida? Daqui a pouco, Bedeu, Claudinho, Clésio Búrigo, doutor Edmar Monteiro, o pessoal, o Biazeto, que tinha jogado comigo no Inter, resolveram me convidar e eu passei a fazer parte desses grandes atletas aí de Criciúma aqui, que foi um tempo maravilhoso. 63 anos. Eu estou com 63 agora, eu cheguei em Criciúma em dia 6 de janeiro de 83, com 22 anos, já era formado. Aniversário da cidade, né? Tu chegou em dia de festa, né? Eu cheguei, eu não sabia, eu cheguei ali, fui para a rodoviária, peguei um táxi até o campo do Criciúma, eu não sabia onde era o campo do Criciúma, então vim de ônibus em Porto Alegre, peguei um táxi até o campo do Criciúma. Na época, o presidente do Criciúma era o doutor Silvio Búrigo. Muito bem, o Dedé já foi apresentado, vamos conversar muito com ele a respeito do que foi o futebol de salão naquela época e as recordações que ele traz, né, depois de tanto tempo jogando futsal. Subindo um pouco a idade, vamos para o segundo. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Sérgio Santos, também conhecido como Sérgio Canjica. Se perguntar para ele, ô Sérgio Santos, ele não olha. Sérgio Canjica, ele já levanta a mão aqui, sou eu. Sérgio, prazer em recebê-lo aqui, obrigado por atender o convite. Nassif, prazer é todo meu, poder estar contigo novamente, poder estar com os meus amigos aqui, que tantas glórias, tantos momentos bons a gente passou juntos.
momentos maravilhosos com a família, com os amigos, com todo mundo, e dando alegria na época para quem assistia o futebol da bola pesada, o futebol de salão. Então é bom estar relembrando isso e estar convivendo. A gente nunca se separou, mesmo depois que o futebol de salão acabou, a gente mantém contato. Nós temos um grupo que pelo menos um bom dia a gente dá todo dia, um para o outro. Legal. Então isso é muito importante, é muito bacana. E vamos aí, ver o que tu quer saber para a gente poder falar. Não, vocês é que tem que falar, né? Eu quero saber tudo, né, cara? Eu quero saber tudo. E agora, fechando o time de convidados, que é um pouco mais velho que vocês dois, não sei se somando a idade daria dele, mas acho que não, né? Um pouquinho só. E não vale dizer que daria a minha. Aí não tá certo, né? Número de gols daria. Daria. Ele fez muito mais gol do que isso. Então tá bom. Tá aqui o senhor Bedeu. Prazer em recebê-lo, Bedeu. Também um dos artistas da época e uma pessoa que além hoje tem a sua atividade, tem sucesso na sua atividade, mas acima de tudo é sempre lembrado por aquilo que fez no futebol de salão. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite, né, Nassif, por estar mais uma vez conversando contigo, falando de esporte, que é uma cachaça para nós, né? Você não está tomando, parece, mais agora. Com o Dedé, para mim, um dos maiores jogadores do mundo de futebol de salão, ninguém me tira isso. Meu grande capitão, né? Nosso eterno grande capitão. E a gente formou, na verdade, uma grande família do futebol de salão em Criciúma. E na época, inclusive, surgiu o problema com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão e com a FIFUSA. Dedé, eu lembro, acompanhou certo aí também. E o problema maior surgiu foi que a FIFUSA não queria abrir mão do futebol de salão, a forma como ia jogar. A Espanha entrou na briga dizendo que a regra da Espanha de futebol de salão era deles, eles não iam mudar. E a FIFA podou todo mundo. Ou joga futebol de salão ou joga futsal. E eles queriam fazer do futebol de salão o futebol 5. Goleiro e mais 4, o goleiro jogando na linha. O que existe hoje. É a bagunça que também. Não é bagunça, é a forma deles jogarem. Mas o futebol de salão era romântico, era maravilhoso. A disputa era uma coisa fantástica dentro da quadra. O tamanho da quadra não era futebol suíço. Era uma quadra de futebol de salão. Hoje é o futebol suíço. Colombo Salles. Não, começamos. Nós começamos no Marista, o Dedé chegou no Colombo Salles já. Depois jogamos na Próspera, União também treinou na Próspera, União Mineira, mas a nossa quadra oficial era o Colombo Salles, ginásio Colombo Salles. Que é menor, que é menor do que 18 por 30, né? 18 por 29. Era o tamanho normal para o salão. Da quadra, era normal. Exatamente. Era ali. E de que forma foi desenvolvido o futebol do salão? Que o Dedé chegou depois, mas tu e o Sérgio já estavam aqui há mais tempo. Como é que ele foi se desenvolvendo assim? E essa paixão que naquela época eram vários times fortes que tinham na cidade. Futebol salão tinha bastante times, empresas, né? Empresas, disputava campeonato, vencia campeonatos estaduais e por aí foi, né? Muitas empresas em Criciúma, né, Nassif? Nós tínhamos aqui um campeonato regional que tinha 10, 11, 12 equipes disputando. Era um futebol de salão muito forte, muito aguerrido. O ginásio Colombo Machado Salles foi o palco sagrado do futebol de salão. Santa Catarina tinha outros, tinha o Colegial de Florianópolis, tinha o Ivo Silveira de Lages, a Concórdia estava surgindo para o futebol, outras agremiações assim. Mas Criciúma era muito forte no futebol salão, ginásio toda a vida lotados. A gente ia para uma partida do regional nosso aqui, era uma loucura, gente, era uma loucura. Não cabia gente, jogos fizemos contra o Internacional de Porto Alegre, fizemos contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né, Sérgio? Aquele 3-0 com o time do Barato ali, enfiamos 3-0 no Grêmio aqui, né? Palmeiras jogou aqui, Sumov jogou aqui, mas nosso time realmente era muito forte, futebol salão, muito aguerrido. Ô Sérgio, qual é a lembrança maior que tu tem dessa época aí? Na verdade, só voltando um pouquinho para a primeira pergunta do Bedeu, o futebol salão em Criciúma iniciou no centro da cidade, tinha uma quadra ali de cimento, Jica, num pátio. Ali, na igreja central, do lado direito tinha um restaurante ali, que era da família do Milioli Neto, muito tempo atrás. Recanto de Cátia. Recanto de Cátia. Ali tinha uma quadra de futebol salão. Isso que época? Que ano? Que época? Né? 68, 69, bem lá atrás. Lá atrás. 70 ou 60? Antes de 70, antes de 70. 68. 68. E ali, eu nunca fui ali, nunca assisti, nunca vi eles jogarem ali, mas jogava o Clésio, jogou ali, o Acácio, Vilaí, jogou o Dudu, Manga, Claudinho,
Claudinho. Olha, o Claudinho é velho. Hein? Quase de cimento. Quase de cimento, né? Sérgio? Ali jogou vários. O Traíra, né? Que chamava Traíra. Lá, Tinha Traíra também, né? Não, era, o nome dele era Traíra. Chamava apelido dele era Traíra. Aquele que foi gerente, foi comandante do Criciúma, ele foi diretor do Criciúma, que faleceu, que era da Casão. O Porto. Aderlei Porto jogava. Era um grande dizem jogador. Que jogava muito bem. Também. Jogava muito bem. Bom, e ali iniciou o futebol salão, em Criciúma. E eles foram desenvolver o futebol salão, e o futebol salão, aquilo ali foi fechando, não foi dando mais tempo. E como a família Honório Búrigo, que tinha uma loja na cidade aqui muito grande, que é uma das principais lojas da cidade de comércio, e a família gostava demais do futebol de salão, eles, junto com alguns abnegados, resolveram criar uma liga. E aí foram, o Honório Búrigo foi o primeiro time que foi montado, e aí outros times, como o Bedeu falou, e outras empresas fizeram, e aí começaram o campeonato da cidade. Criou-se o campeonato, e o campeonato, o futebol de salão sempre foi muito forte na CIF, em Criciúma, por uma única razão. Que o Clésio Búrigo sempre foi homem de rádio. E o Clésio adorava o futebol de salão. E ele promovia demais o futebol de salão. Então, a Eldorado era audiência na época? Era audiência na época, ele comandava tudo. Isso. O Clésio Búrigo, eu digo sempre, o Clésio Búrigo para Criciúma, do futebol de salão, é uma coisa que o Luciano do Vale, a nível Brasil, para o esporte. O Clésio, então, ele desenvolveu isso e fez com que a coisa desenvolvesse de uma forma gigantesca. E nós tivemos não sei se felicidade ou infelicidade, mas na época que a gente estava no auge, o futebol sempre foi muito forte no futebol de campo. Eram 4 equipes aqui no centro da cidade, Atlético, Metropol, Comerciário e Próspera. E esses times estavam todos sem atividade. Um fechou, outro parou, outro não sei o quê, e sobrou o futebol de salão. Então, o futebol de salão, a partir desse momento, era o grande divertimento de quem gosta do esporte na cidade. Os ginásios, a gente voltava embora que não dava para entrar, de tanta gente que ia assistir os jogos. E a gente foi desenvolvendo, foi criando, foi aprendendo, porque futebol de salão, para mim, é uma arte, entendeu? E tu vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai se conhecendo, enfim, e o Clésio tinha um defeito, que todo quanto é menino que aparecia, que era bom de bola, ele trazia para o nosso time. Aí não jogava lá e não jogava aqui, mas jogava no nosso time. Entendeu? Então, nunca tivemos um adversário Esse forte. Esse time já era o Honório Búrigo? Começamos com o Honório Búrigo. Tá. Honório Búrigo, depois fez Secris, né? Mas tu começou no Honório Búrigo no Marista? Não, comecei no Honório Tu Búrigo. estava no Grêmio nessa época. Eu comecei no Honório Búrigo depois. O Marista, eu fui descoberto, assim, eu fui ao Apareci Futebol Salão em Criciúma, lá no Marista, numa Olimaca, essas Olimpíadas Marista. 73. Que nós tínhamos o time da 72. SAT, que eu estava na SAT, que era uma Olimpíada Marista, e nós viemos para essa Olimpíada jogar no... E o time bom da cidade, os craques, tudo, primeiro que eles estudavam no Marista. Era tudo filho de gente rica. E eles eram metidos, que jogavam. Com dinheiro... E aí a gente da SAT, filho de mineiro, veio para cá e nós acabamos com o Marista, entendeu? Nessa época jogava o Gonzaga, jogava o Queixo, jogava o Aires. Filho, jogava... Marto. Enfim, esse povo todo. João Carlos. Que eram os craques do salão, os metidos, né? Porque não jogavam nada. E nós viemos para cá e demos um baile neles aí, entendeu? Aí aqui eu apareci, o Clésio, e aí fizeram o Honório Búrigo, que, diga-se de passagem, foi o time que eu mais tive paixão de jogar, que eu mais gostei de jogar, foi o Honório Búrigo, entendeu? Um time que me deixa muita saudade. E é assim que a coisa desenvolveu. Entendi. Agora tem uma coisa. Na passada aqui foi dito do Grêmio, você teve no Grêmio, né? Depois nós vamos falar sobre a tua história no Grêmio também. Mas o Dedé quando chegou aqui, viu tudo isso, já tem uns 10 anos que a coisa estava fervendo por aqui, e tu hoje é chamado como o melhor jogador que passou por aqui. Tu concorda com isso ou não? Ô Nassif, eu cheguei, eu tinha 22 anos. Então, eles um pouquinho mais velhos que eu voava dentro da quadra, né? Eu com 22 anos, vindo numa preparação física do Júnior do Inter, porque eu joguei no Júnior do Inter. Futebol. Né? Futebol de campo, joguei no Júnior do Inter, em 1980, inclusive
fomos campeão gaúcho, meu treinador era o Pedro Figueiró. Lembra do Pedro Figueiró? Lembro. Meu treinador era o Pedro Figueiró, fomos campeão gaúcho em cima de Baidec, Renato Gaúcho. O time do Grêmio era um time de respeito, e mesmo assim, nós ganhamos 2-1 no Beira-Rio e empatamos 0-0 no Olímpico. Né? Então, e eu estava eu tinha uma preparação física, eu diria que excepcional para a época, muito novo. Né? E embora o futebol salão do Inter não fosse profissional, nós treinávamos 3 vezes por semana, não treinávamos todo dia. E assim, treinávamos das 11 da noite à 1 da manhã, acredite se quiser, porque todo mundo ou trabalhava durante o dia e tinha faculdade durante a noite, alguns. Então o treino começava às 11, 10h30, 11 da noite e até 1 da manhã. Nós treinávamos 3 vezes por semana e viajávamos todo final de semana. Então eu diria assim, eu cheguei numa condição física muito boa. Né? E tinha alguns amigos meus, não eles, né? Não esses que estão aqui, mas diziam assim, pô, tinha um que era até diretor da empresa, ele dizia assim, ó, pelo que eu sei, dentro da quadra tinha que ter 2 bolas. Uma para ti e outra para os outros jogarem, né? Porque eu sempre fui fominha mesmo. Eu sempre gostei muito de partir para o drible e tal, e de fazer jogada individual, né? E bem preparado, talvez isso tenha feito muita diferença na época, né? Então, sim, já naquela época, né? Porque naquela hoje época, o preparo físico também hoje, né? Eu nem sei se eu gostaria de jogar hoje, tá, Nassif? Porque assim, ó, ninguém gosta de sair da quadra, né, Sérgio? Ninguém gosta de sair, de ser substituído, né? E hoje o cara joga 5 minutos, sai, entra mais 5, feito louco para correr até onde dá, joga mais 5 minutos. Então, pô, eu não que eu não me adaptaria, mas eu não gostaria de jogar nos dias de hoje. Mas na época eu cheguei e eu sempre costumo dizer, o Sérgio era realmente um dos destacados aqui da cidade, aqui para mim, talvez o de mais condição técnica, de melhor condição técnica de todos que tinha aqui. O Bedeu na frente era inigualável, o Claudinho como fixo, para mim era o pior fixo para mim que eu achava de jogar contra, se bem que jogamos sempre no mesmo time, era o Claudinho. Tá, qual era a posição? Claudinho, qual era a tua posição? Eu era ala. Ala, fixo, ala e o peão. E o apanhador. E o apanhador. Então são 2 alas, ala direita, ala esquerda, o fixo. O fixo é o tipo centroavante. Não, o fixo é o que joga. É o que central. É o Claudinho. É o Claudinho. Claudinho, para mim, era o pior cara para marcar, assim, porque o Claudinho, realmente, ele é daqueles assim, que está sempre em cima. Para mim, era um dos piores que tinha para jogar contra. Mas jogava no meu time, não tinha problema. O Claudinho, nós tivemos em 73 um pega feio aí, o Claudinho no Marista. O Sérgio chegou, eu e o Sérgio começamos a jogar junto numa outra fase, já no comerciário. Primeiro ano do Sérgio foi no comerciário de 74. Aí era o Mango, goleiro, Gonzaga lá, o ala direita, o Bio, central, o Sérgio, ala esquerda e eu de pivô. Esse era o time que foi uma segunda etapa do futebol de salão. Depois veio a etapa forte, que aí veio o Biazeto, aí veio o Dedé, aí trouxemos Aldo de Lages, Zumbi de Lages, Marquinho veio de Lages, enfim. Mas aqui em Criciúma teve essas 2 coisas. Em 73 aí o Claudinho era uma briga dentro da quadra no Marista, Dava briga aí o Claudinho. Porque o Claudinho era Noriburgo, eu era Macrio ou Progresso. E a brigaçada estava no pivô e central. E o Claudinho realmente é um dos melhores centrais que eu joguei até hoje. Que eu joguei contra até hoje. Ainda bem que ele veio pro meu lado depois, né? Aí acabou a briga. Então o Criciúma teve 2 estágios, viu, Nassif? 74. Começamos forte com o pessoal da casa. Até 77, 78, 79, por aí. Foi até 80 alguma coisa. 82 o Cláudio disse, não, vamos fazer um time bam. Aí trouxe Dedé, o 82 trouxe o Biazeto. Primeiro vem Biazeto. O Ié, Biazeto e o Ié. Veio do Ceará também, seleção brasileira. Seleção brasileira. Eu pedi pro Claudinho falar mais perto aqui, assim. Sim, tá ok. Daqui a pouco tu vai cair ali. E aí depois Dedé, chegou o Dedé depois, aí montamos uma equipe mais forte a nível de estado e de Brasil, porque nós disputamos a eliminatória da seleção brasileira, né, de seleções. Disputamos em Criciúma, em 83, aí já era o time todo do estado, e o nosso time aqui era muito forte. Criciúma dominou, na década de 70, dominou o futebol de salão no estado. 82, chegaram as feras, né? Lá de Porto Alegre. Aí o time ficou mais forte ainda. Tivemos um time mais forte ainda. Futebol de salão, o Sérgio falou ali, na época do Criciúma que parou, futebol de salão, Nassif, era coqueluche aqui no sul. Jogadores de futebol de salão não tinham como passear no centro. Era que nem futebol de campo. Todo mundo parando, conversando, pedindo autógrafo, abraçando, batendo foto. 2, 3 anos. Aí depois voltou ao normal. O Criciúma voltou tudo ao normal. Só que aconteceu uma coisa, né, Bedeu? Assim, justamente quando nós viemos, apareceu a Perdigão.
Aí 84. 84. Eu acho que Até 83 também, não? 83 foi mais o bem tá. bolado lá de cima. 84. Aí apareceu o Perdigão, Perdigão é. E Videira. Videira. né? Aí era profissional. É. Aí A e primeira aí me equipe convidaram profissional para ir do para lá. Por Brasil. que eu digo que era profissional? Me convidaram para ir para lá. Eu digo, não, eu vou, mas eu quero trabalhar na empresa. Não, aqui tu vem só para jogar. Olha, Tu vem só para jogar. Então eu digo, não, então eu tô fora. Então eu vou ficar aqui em Criciúma, aqui. Eu fiquei na mesma empresa que eu tive até mas recente, aí né? a Perdigão disputava com vocês no mesmo. Sim. Ah, era estadual, né? Aí era- Seguimos 84 títulos de estado. É, Nós e eles. E aí ganhava União e tudo. eles. A Perdigão ganhou tudo no Brasil daí. Aí realmente o investimento era alto, treinava todo dia, de manhã, de tarde, era profissional. E aí vem o Assadia, logo na mesma sequência Logo vem o depois. Sadia, e aí vem o Tigre, e aí começou, aí vem os profissionais. Aí realmente, nós, né, Sérgio, é amador, né? Sim, Nós sim, treinava sim. 3 vezes, 2 vezes, Trabalhava 3 vezes o por dia semana, inteiro, trabalhava o dia treinava à inteiro. Não ganhava Treinava. nada. Não ganhava tudo. No nada. estado nós Não, ganhávamos. ganhava. Não ganhava nada. Ah, sim, Não ganhava ganhava nada. 300 pila, 400 pila, No 500 União pila. acho que não Ganhava ganhava nada, nada, eu não ganhava lembro. Não Não ganhava ganhava nada. coisa, Não pouquinha ganhava coisa. Não nada. ganhei nada. Quem Ajuda lavava- de custo, ajuda de custo. Uma quem pizza. lavava minha roupa de treino é minha mulher. Quem É, lavava mas minha isso aí, faixa é é, minha mulher, exato, é tudo, isso aí. Não é. tinha nada, não tinha nada. Não Era tinha uma nada. loucura. Vamos ter alguma Futebol coisa. salão era uma loucura. Era uma família, né? A futebol de salão teve Era uma duas família. fases em Criciúma, né, Silvio? Duas fases muito boas. A primeira fase do futebol de salão, ela encerrou na Secrisa. Secrisa, campeã do estado. Um timaço, entendeu? Se fomos campeões do estado. Criciúma sempre teve, de Santa Catarina, os melhores goleiros. Sempre. Sempre. Os melhores goleiros nós tivemos aqui. E nós que jogamos não podemos reclamar nunca de quem estava no gol. Quem era? O Val era um? O Val era Manga. um, o Manga era outro, o Edson. Gilmar, o Edson, o Marinho, o Deio, enfim, nós tínhamos assim uma tinha um seleção grande de goleiro. equipe aí que eu vou te falar um negócio, que era maravilhosa. Hoje, futebol salão, hoje, futebol salão, o goleiro tem que saber jogar com os pés e com as mãos. Na nossa época, o goleiro tinha que saber jogar muito com as mãos. Ele era muito importante com as mãos. Isso. E a Ele bola não não podia passar o meio de campo. Isso. Exatamente Ele isso. não podia sair fora da área, nem botar encostar a bola fora da área. Ele não podia, E não seria valia falta. gol dentro da área. Não podia, valia gol dentro não da área valia. também. Então, a Secrisa, que montou um timaço, que tínhamos ótimos goleiros, o Sabiá voando, Sabiá novinho, negro da canela fina, É, e rápido, né? Chute rápido, na chute velocidade. forte, chute marcava forte. bem, É. chegava fácil. O Claudinho, o marcador implacável, que era nunca vi daquilo, tem cara até hoje que fala comigo, que jogava contra nós na época, disse que sonha, porque ele era goleador, mas no nosso time ele nunca conseguiu fazer um gol. Que é o Nori Guedin. Ele fala com Nunca ele, ganhou ele da disse, gente, ele nunca disse, ganhou não, da ele gente. nunca fez um gol no nosso time. Nunca ganhou da gente. É Ele sério, nunca sério. fez um gol. Ele disse que até hoje ele sonha com isso. E aí na frente tinha o Bedeu e nós tínhamos outros jogadores. Chagas, Márcio. Enfim. E aí fomos campeão do estado. Nessa aí, nós somos tal brasileiro de clubes. Em Jundiaí, tal brasileiro de clubes. E nosso time estava muito bem. E nós estávamos decidindo um jogo contra o Internacional, que era para passar para frente, que dali para frente nós teríamos 50% de chance de ser campeão nacional. Aí o Bedeu não deixou. 78 isso, Sérgio. Não. 77 campeão. 77. 77. Eu passei pro 77. adulto do Internacional Não, em não, não. 79. 76, 77 foi 78. 78 foi Início de 78. início, porque Eu- foi... Aqui eu não deve ter jogava, era Gal, era... Não, eu passei pro adulto do Inter em 79. sido- Aí era branco. Eugênio era o branquinho, goleiro. Morruga. Não, esse Foi aí- pessoal. Não, foi Morruga aí- não. Não, Morruga veio Morruga era depois. Grêmio. Foi aí que surgiu o Traíra? Não foi aí que surgiu o traíra. Não, daí foi mas 68. mas o ele cara não eliminou deixa a ele gente jogar? do futebol de salão nacional. Não, mas Ele, o cara que não quis Bedeu. deixar vocês ganhar, Foi ele que não deixou. não deixou. Não deixou. Bom, enfim, aí fomos para uma segunda fase. Essa é a história dele, tá? Não, história minha História não, dele, isso tá. é verdade. É Essa é a história verdade. dele, tá? E tu tirou a gente do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Tu tirou, Bedeu. Aí aí veio uma segunda etapa. A segunda etapa do Futebol de Salão. Aí em Criciúma, aí vieram. Primeiro veio o Biazeto. O Biazeto veio para trabalhar na mina e que jogava muito. E eu acho que o Biazeto, ele é que foi o cabeça para trazer o Dedé. O Dedé veio para o campo, mas o Biazeto deve ter feito a cabeça, que jogavam junto lá.
E acabou. Sabe que não, Sérgio? Não? Não, sabe por quê? Eu sempre imaginei. Sabe por quê? Em 80, quando eu estava no Júnior do Inter, o treinador do Júnior do Grêmio era o Jaime Schmidt. E aí o Jaime Schmidt, quando terminou 80, ele foi treinar o Caxias e me convidou. Ele era do time adversário do Grêmio, eu jogava no Inter, entendeu? Eu quero te levar para o Caxias. Eu digo, estou fazendo minha faculdade, não vou sair de Porto Alegre. Sim, sim. E aí, em 82, ele me ligou em dezembro de 82, eu sei que tu está te formando, eu estou indo treinar o Criciúma para disputar bola de prata. Era isso o nome, eu acho que era isso bola que de Isso prata. é 82. 82, bola de prata. Ah. E aí eu digo, não, agora eu vou jogar no Criciúma, então, sabendo que o Biazet estava aqui, mas Não tinha ligação. não tinha uma ligação assim. Então foi o Jaime Schmidt e Heroíno Machado. Olha, Machado. Aí com a vinda do Dedé para cá e porque quem que resolveu, a Secreta também foi campeã e encerrou. Aí o Clésio e o Odilmar, eles adoravam isso e não queriam parar, eles foram atrás do Realdo. E o Realdo aceitou o projeto deles, incorporou o projeto deles de fazer a União. E montou a União. E deu liberdade para eles, para que eles montassem um time melhor do que nós tínhamos aqui. E aí veio o Biazzetto, veio o Dedé, veio esses jogadores que vieram para cá, que vieram praticamente só para jogar. Um veio para cá, que era meio louco, chegou aqui e foi embora, entendeu? Mas jogava muito, era jogador de seleção brasileira. Aí mudou o futebol de salão. Aí a nossa fórmula de jogar mudou. Que nós aprendemos com eles aquilo que nós sabíamos, entendeu? Incorporou na gente o que o Dedé, o que o Biazzetto trouxeram do Rio Grande do Sul. Aí nós conseguimos mudar a nossa forma de jogar e todo mundo cresceu. Todo mundo E cresceu. sempre o Clésio de técnico. Sempre o Clésio de técnico. Sempre o Clésio. Sempre o Clésio de técnico, mas era sempre o Clésio. Mas, Até 83, 84 foi você o treinador. Não, aí, meu amigo, deixa eu... 84 ele foi o treinador. Puxou o tapete? Não, o Clésio parou, o Clésio Parou. parou. Aí o Clésio parou. o Clésio, ele- Mas, de qualquer forma, aí a gente só que nós que deveríamos ter sido outra vez campeão do Estado, pelo menos mais uma vez, que foi contra Perdigão lá, que a gente foi literalmente assaltado, entendeu? Quer dizer, então aí morreu o futebol salão, porque aí as coisas foram... E o Criciúma voltou, né? Aí o Criciúma voltou. Já estava. Mas aí o futebol salão, eu acho que a família Guilherme também, acho que o Clésio, o próprio... Não, o Clésio nem foi nessa final, o Clésio estava como radialista lá, ele não estava. Não, ele não estava mais. Lá Ele não tu era tava treinador. É. Quem? Lá o Sérgio era treinador, em 84. É. Quando nós decidimos com a Perdigão, empatamos aqui no Veracruz e fomos jogar lá, estávamos ganhando o jogo. O Pepe não deu um pênalti para nós, seria o gol de empate, ia seguir a partida, né? E eles fizeram o terceiro gol, ganharam 3-2. Mas o Sérgio esqueceu aqui que em 77, 78 o Clésio foi para o Criciúma, 79 o Clésio foi para o Criciúma e montou o time do futebol salão no Criciúma. Sim, Lembra disso? Sim. Foi para lá conosco também, Não, até 79. sim, não, eu sei. Em 79 fomos vice-campeão estadual. Não, Tivemos com o nós Rádio. perdemos, nós deixamos de ser campeão do estadual do mínimo 79, 83 de três, novo. 83 também. 83 de novo. 83, Chegamos em terceiro lugar para ter sido campeão. O melhor time era o nosso Vocês, Paraná. mas também acho. Vocês repetiam o Criciúma no futebol de campo. Sempre vice. Não era bem assim, não é bem assim. O Criciúma era campeão. Não é que a gente, Não, a gente é Nacife. Nós somos do interior de Santa Catarina. E quem mandava no futebol de salão era os caras de Florianópolis. A federação, você foi lá, e eles é que mandavam, eles é que definiam. E a gente sempre, nós só fomos campeão do Estado, porque nós decidimos contra a Encoçada do Tubarão, que era outro time do interior e que não tinha influência. Fomos campeões uma vez. Uma vez só. Se a gente tivesse, 77. de repente, disputar contra Joinville, contra Lages, contra Besc e Florianópolis, talvez a gente não tivesse ganho. Porque a gente sempre foi muito sacaneado com relação à arbitragem. Muito bem. O podcast No Fio do Bigode tem o patrocínio, né? Parceria com a Imbralite. Telembralite é a única com 10 anos de garantia. Imbralite, 50 anos, tradição que passa de geração para geração. E também a Plaçom do Brasil, que é presença global, atendimento personalizado. Olha, o Dedé jogou futebol de campo, tá? Era juvenil lá no Porto Alegre. Depois eu quero saber a sua história no Grêmio, também como jogador de futebol. Os dois tiveram uma investida no futebol de campo. Tu teve também, Bedeu? Não, o Criciúma veio me contratar em 76, 77.
o seu Geopar veio contratar para ir quando o Criciúma estava voltando, mas a oferta deles era de R$ 200 para jogar futebol de campo. Eu ganhava 600 na imobiliária e mais um troquinho de futebol de salão. Disse, não, tem interesse, não fui. Teve uma história que nós chegamos de estadual, acho que o Sérgio não comentamos nunca. Eu, Serginho, eu, Claudinho e mais 2, 3 chegamos de estadual. Que estadual tinha jogo sábado e domingo de manhã. Aí o Criciúma estava jogando à tarde, o estadual de futebol de campo, Criciúma. Nós estamos no ginásio, todo mundo com aquele abrigo, né, nosso, e o pessoal pedindo para colocar nós no jogo. A torcida pedindo para botar nós no jogo. Estava eu, o Claudinho, mais 2, 3 nossos ali. É para ter a força então que tinha o futebol salão na época. Era fera, viu? Pena que o Dedé jogava no Inter, né? O Dedé não jogava contra nós, era um garotinho ainda, né? Mas claro. Era garotinho ainda, mas o Grêmio reclamou da gente. O Grêmio levou uma sapatada 3-0 aqui, foi a coisa mais linda do mundo. Sério, investido no futebol de campo, lá no Grêmio, como é que foi? Na verdade é o seguinte, Nassif, eu sempre joguei futebol de campo. Sempre joguei. Eu me criei. Eu ganhava um presente por ano no Natal. Era uma bola. Entendeu? Eu não ganhava outra coisa. Ganhava uma bola. E eu sempre adorava jogar bola. Naquela época, fazia o quê? A gente tinha que fazer os nossos próprios brinquedos. E era bola o dia inteiro, de calção, e corria para lá e corria para cá, e bola. E me criei jogando bola com meus amigos de infância. E o meu pai foi jogador de bola. E o sonho do meu pai era ter um filho jogador. Ele tinha um sonho. E eu jogava muito direitinho, entendeu? Eu jogava muito direitinho. Eu fui para o Grêmio. Na verdade, eu fui sair daqui para ir para o Inter. E acabou que, eu não sei porquê... Mas tu foi, te levaram para lá? Me levaram. Aí acabei, em vez de ir para o Inter, eu fui para o Grêmio. Fui para o Grêmio, morei fiquei um ano e meio morando no Olímpico. O treinador era o Mendes Ribeiro. Professor Mendes Ribeiro, Joca, que depois acho que foi diretor teu lá também. Joca foi... Fazia parte da diretoria da... Mas tu já estava no profissional ou no júnior? Não, no júnior. Joca me treinou no Inter também, no futsal também. Então, eu fui para o Grêmio, morando lá, e eu só faltava ser capitão do time, entendeu? Porque era o homem da bola parada, o Manuel jogou comigo lá, o Cisenado. Na mesma época, o Manuel jogava no Grêmio. E nós morávamos no Olímpico, embaixo. Calor desgraçado, que aquilo é um tormento. E eles não davam nada para a base. O que dão hoje aí, nós não tínhamos nada disso. Eu, de madrugada, tinha que arrastar minha cama lá embaixo daquelas arquibancadas cheias de cimento, com aquele calorão, e lá para a varanda, pegava um lençol, botava por cima, para tentar dormir do calor que era. Porque o Rio Grande do Porto Alegre é muito quente para calor. Muito quente. E aí a mosquitada lá fora pegava. Mas aí fui pro Grêmio, fiquei lá, morando lá. E o Grêmio, eu pesava acho que 65 quilos, entendeu? Eu era magro e era Qual era a posição? Já tinha altura, eu tinha 1,77 m. Posição? Centro médio, jogava de volante. E maravilhosamente tinha um crônico lá, um cara que tinha um programa na Rádio Gaúcha, Glênio Reis. Glênio Reis, né? Mas ele era gremista maluco, ele era maluco. Conheci o Glênio. E ele chegava perto de mim, cada vez que ele chegava perto de mim, não, tu é jogador de seleção, tu é jogador. Ele dizia para mim, né? Mas isso nunca me levou. Enfim, disputamos um campeonato gaúcho e fomos para um jogo contra o Lançul, lá em Canoas. Calor de mais de 40 graus, baixinho. Se ganha aquele jogo, a gente já tinha sido campeão sem jogar com o Inter, antecipado. E se a gente não tivesse ganho, como nós não ganhamos, nós empatamos, nós íamos para um super campeonato com o Inter. Eu acho que nós ganhamos a primeira, foi no Olímpico, ou foi num jogo só, foi no Beira-Rio, e acabamos perdendo o jogo de 1-0, e não fomos campeões. Soares, o ponto esquerdo que tinha, não sei se tu lembra, o Jair já jogava nesse... O Príncipe Jajá. O Príncipe Jajá já jogava nesse time do Inter. Soares era um time muito bom também. No Beira-Rio acabamos perdendo o campeonato. E aí o Grêmio
aquela velharada que tinha lá, que era Jadir, que era Gaspar, que era não sei o quê, e os caras nunca deram atenção e nunca deram... Porque o treinador do Brasil, ele quer se garantir primeiro, para depois ele pensar em alguma coisa. Hoje não, né? Hoje dá uma oportunidade para a base, todo clube tem a sua base, tem que formar jogador, porque senão não aguenta a voracidade que está, a caristia que está o jogador hoje, que não joga nada, tem que pagar 100 mil, 150 mil. E eles nunca deram bola para isso. Depois, mais tarde, é que eles foram. Hoje o Grêmio é um grande formador, hoje. Mas na época eu queria me emprestar para jogar no interior do Rio Grande do Sul. Aí tinha a namorada, né? Tinha a Elza, que eu peguei, ao invés de ir para o Rio Grande do Sul, consegui me jogar no Próspera, mas para jogar no Próspera eu queria um emprego. Não era só jogar no Próspera. Aí me deram um emprego na Força e Luz, que era uma empresa conveniada com a Próspera, que quem comandava era o Célio Grijó e o Mário Balsini. E eu jogava no Próspera, mas trabalhava na Força e Luz. E fomos vice-campeão do Estado nessa época. O maior título que o Próspera teve até hoje. Vice-campeão do Estado. Perdemos o jogo em Joinville, Caxias, para o América. E foi isso, quer dizer, aí depois disso, eu usei o que eu sabia, o que eu fazia de melhor, jogava bola, eu sempre usei isso para melhorar a minha carreira profissional, Eu sempre usei o futebol de salão. Eu saí da Força e Luz para ir para a Secris. Mas para ir para a Secris eu queria um emprego. Foi mais ou menos que nem o Dedé. Entendeu? Eu só ia para um outro clube se tivesse um emprego. Se tivesse um emprego. Senão eu não iria. Não iria. Fui para o Próspero porque me deram emprego. Quer dizer que o futebol de campo foi anterior ao futebol de salão? Anterior. Anterior. Eu, quando estava pronto para jogar futebol de campo, eu estava no salão. Ô Sérgio, eu brinco com... Estou falando em jogar no Grêmio, eu nasci, eu brinco, eu tenho 2 manchas no meu currículo de futebol. Em 1974, o Grêmio é o primeiro campeão brasileiro infantil Taça Cidade de São Paulo. A final foi nós e Corinthians e eu estava com a camisa do Grêmio. 74, eu tinha 13 anos. Daquele time, quem eu lembro que subiu, assim, apareceu muito bem, foi Mauro Galvão, né, jogava junto. O Jorge Leandro, não sei se tu lembra o Jorge Leandro, número 10, jogou no Grêmio, depois o irmão do Assis. Irmão do Assis é o... Que era eterna promessa, né? Isso. Vingou, depois né? jogou no Bahia, o Jorge Leandro e tal. E depois, em 86, eu acho que até o Sérgio viu um jogo meu, o Joca era o treinador, eu estava jogando no Grêmio, acho que tu viu um jogo do Grêmio lá no Rosário, era do Grêmio ou era o Inter? Eu estava com a camisa, não me lembro se eu estava Eu acho que estava no Grêmio. Eu acho que era no Grêmio, em 86, mais uma vez eu vesti a camisa do Grêmio. Por que mancha? Tem essas 2 manchas que todo mundo sabe o meu time de coração qual é que é, né? Mas no Rosário, o Joca era o teu treinador. Era o Joca meu treinador. Ele saiu do... Mas 86, eu morava em Criciúma e joguei 1 ano lá no Grêmio, lá, indo só jogar mesmo, nem treinava. E o Bedeu? O que te traz? Qual é a... Você fala futebol de campo? Não, são várias situações que vocês viveram, né? Situações, algumas não tão boas, outras muito boas. Mas qual foi a melhor situação que tu viveu no futsal, no futebol de salão? Nacife, eu tive algumas, não foi uma só não. Nacife. Quero uma. Não, mas assim, nós tivemos a época do comerciário, depois em seguida veio a Secrisa, depois de Secrisa veio a União, chegamos sempre à decisão de títulos, depois teve 87 e 90, que eu fui técnico da CME de Esterópolis e do time do CIDA Esterópolis, campanhas espetaculares no estado. 94, 95 foi técnico, Fucrinha, recebe Fucrinha campeão, catarinense invicto. Eu tive várias coisas assim. O que marca, na verdade mesmo, o que marca? É o título, cara, é o resultado. Para mim sempre marca o resultado. E aquele mocinho ali, aquele menino cabeludo ali, um dia eu estava jogando em Siderópolis, ele disse assim, professor, não muda a estrutura. Não vai lembrar disso, claro, né? Durante um jogo difícil pra caramba, nós e Elase de Florianópolis, fizemos o gol na saída de centro, com 4 segundos, jogada ensaiadinha nossa, o Serginho quase morreu por causa daquilo, e depois começamos a ter dificuldade, ele disse, professor, não muda a estrutura. É nesse momento em que você é o dono, você é o técnico, você tem que fazer a coisa, mas você está com o ouvido em outro lugar, nele. E ele falou isso, não muda a estrutura. Tem coisa na vida da gente que marca, e o futebol salão marca pelo resultado. Tivemos situações, graças a Deus, mas a melhor delas todas foi
assim, o ciclo de amizades espetaculares que a gente fez durante essa vida toda até hoje. E tu, Dedé? E o período que a gente teve aí, eu sempre digo assim, ó, o campeonato é LAC, eu sempre LAC. confundo, LAC. Ela ia desde São Ludgero, acho, até, não sei, Até Araranguá, Sombrio. todo o sul, aqui até Sombrio, tudo. Então nós fomos campeão em 83, 84, 85 nós perdemos, conseguimos perder, né, Sérgio, 85. Tá? Então fomos campeão 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Eu conto nos dedos, porque eu sei que nós somos 10 vezes campeões. Parou no Perdigão. Não, regional aqui, que pegava toda a região sul aqui do estado aqui. Era um roubo também. Era um roubo, né? O nosso time era Sobrava. é o que eu digo. Em 85, Era batendo cego. mas mesmo assim fizemos um esforço para perder 85, né, Sérgio? E perdemos, né? Nós entramos na quadra para jogar, é o Universitário que ganhou, Universitário. Entramos na quadra. Eu já tinha parado aí. Nós entramos de na jogar. quadra pensando que se perdesse ia ter outro jogo. Não tinha parado de jogar? 85, sim. Nós entramos na Parei em quadra 84 pensando. lá em Concórdia. No Nós Jogos pensando se perdesse ia ter outro jogo. O estadual. E perdemos o jogo Tiraram o 2-1. Perdemos o jogo Foi mais ou menos 2-1. na mesma época, né? Estadual e Perdemos Jogos da 2-1. foi mais ou menos na mesma época. Então foi Já parei aquele ano ali. então foi o Oh, único. desculpa, Dedé. Foi o único. É foi o- pouca prática aqui, ele nunca trabalhou aqui. em rádio, televisão, nada. não está Não acostumado. sabe Mas nada. foi o único título que a gente perdeu e o Sérgio era nosso treinador, né, Sérgio? Aquele ano, né? Foi, né? Era Absurdo, né? Perdemos um foi. campeonato daquele. Jogamos fora o campeonato. Eu não tinha que fazer nada. Eu não tinha que fazer nada. Eu quebrei a perna 2 vezes. Uma foi em É 85, mesmo? uma foi em 85 e a outra foi em, acho que 83, eu acho. Itajaí, no estadual, e outra 85 jogando o Praião lá no Rio Grande do Sul. Primeira vez que primeira e única vez, acho que o Universitário foi campeão. Em cima dos craques todos. Ganharam da gente. Em Em cima do União. cima do União. Em cima do União. Isso é impressionante. Deixa eu só dar um recado aqui, se me permitem. Na construção ou reforma, nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. Leves, práticas e duráveis, as telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul. É a primeira do mercado a oferecer 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. Eu falo às vezes pouca telha para nós aqui, mas é o telhado aquele da alvenaria da casa. Já. Olha, a Plação do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz no Brasil é situada em Criciúma e a filial é em Rinópolis, estado de São Paulo. A Plação está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinicultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas na matriz em Israel. Olha, eu já ouvi no início aqui uma crítica que vocês fizeram com relação ao futsal. Né? Pela mudança que houve, vocês vêm de uma geração que tinha um modelo e hoje o modelo mudou. Né? O que isso, na tua opinião, Bedeu, isso trouxe benefício para o esporte ou não? Na verdade, a evolução do mundo traz isso tudo, gente. Nós não podemos dizer assim, tinha que ser e continuar como a gente praticava, claro que não. Mas a evolução do futsal hoje, é como disse o Dedé ali, ó, eles têm grupos de treinamentos, técnico, fisiologista, para preparar o jogador para 5, 7 minutos. Hoje o jogador joga esse tempo no máximo. Sai o time, o goleiro às vezes permanece, muda os 4 players, como eles dizem hoje. Entendeu? Então, num tempo de 20 minutos cronometrados, num futebol suíço como é hoje, é 20, 40 quadras, o desgaste é muito grande. Houve alteração na forma de jogar, lateral, o goleiro saindo, esse negócio todo. Eu não gosto desse tipo de lance. Porque na época, por exemplo, que a gente jogava, não podia fazer gol dentro da área. Então, toda a articulação de um time também era na hora de chegar na finalização. O Sérgio era ala, o Sabiá era ala, o Dedé era ala, e a minha função era jogar de pivô, abrindo espaço, dominando e preparando. Aí, quando o goleiro saía, não podia fazer dentro da área. Essa tinha que sair da área para eles poderem colocar a bola para dentro. Então, mudou muito nesse sentido. Eu sempre acho que o futebol de salão era mais bonito, mais gostoso de jogar, era mais planejado. Hoje não. Se você tem gás, você joga o tempo todo. 7 minutos. Sai o time inteiro. Entra outro time. Para mim, não é que perdeu a graça. Evoluiu o esporte? Evoluiu. Mas para mim, perdeu um pouco a graça. Concorda, Sérgio? Eu acho que a mudança do futebol de salão, ela teve uma única razão para mim. Quando mudou
o futebol de salão, o futebol da bola pesada, futebol, hoje é futebol de salão ou é futebol? Futsal hoje. Hoje é futsal. Hoje é futsal. Futsal. A mudança só houve porque o futebol de salão da bola pesada, que era um jogo maravilhoso, que era para artista, para quem conhecia, era para cara que não era peladeiro, era para cara que tinha cabeça. Então ele crescia e tinha que saber jogar. E ela só mudou porque saía muito poucos gols. E eles achavam, eu lembro disso na época que foi feita essa mudança, que para ter graça, para não sei o quê, tinha que mudar o salão para ter mais gol, para sair mais gols. E que eu vou dizer para ti o seguinte, Nassif, depois que mudou, eu fui assistir um jogo aqui no Criciúma, no Colombo Salles, já tinha mudado, mas foi no Colombo Salles, e o Val me convidou para o jogo, não sei quem era, Sara Anjo, quem que era aqui. Eu fui com o Val assistir o jogo, assisti meio tempo. Val, tô indo. Nunca mais parei para assistir um jogo de passar, não. Nunca mais. Entendeu? Porque ficou uma pelada. Hoje, todo mundo que jogava em Criciúma, que só tem um cara que jogaria hoje. Dedé, Bedeu, ninguém jogaria. Só o Serginho Melé. Só. O Serginho Melé jogaria no atual forma de jogar hoje. Só. E seria craque. Seria craque. Porque corre pra cacete. É um forte, entendeu? E sabia jogar, mas era peladeiro. Aquele da passada na frente, só ele jogaria no futebol. Para mim, o Claudinho jogaria. Claudinho jogaria pela velocidade, pela explosão, Hoje, para mim, a prioridade é preparo físico, explosão, né, e velocidade. É isso. Técnica, esse é em quarto plano, né? Nem em segundo, em quarto plano. Se o cara tem velocidade, intensidade, preparo físico, ele joga hoje. Ele não precisa ter muita técnica, não pode pisar na bola, mas não precisa ter muita técnica. Eu posso fazer uma pergunta? Vira uma pelada. Quando eu estou falando no Serginho Melé, o Bedeu deu risada, olhou para o Dedé que riu também. Por quê? Deixa eu explicar então por quê. Fomos jogar em Joinville, Campeonato Estadual Catarinense, e o Pipoquinha foi a primeira vez que viajou para jogar estadual com a gente. O Pipoquinha jogava no comerciário, futebol de campo. Técnico, né? Sim. Eu jogava no comerciário e o tio dele era o Mané. E eu fui pedir pro Mané para deixar ele jogar no Cidra. Ele disse, não, Bedeu, mas ele vai seguir carreira de futebol de campo, volante. Ele era o 5. Não vai, cara, deixa ele já. Ele foi lá jogar com a gente. E o Serginho Melé era o nosso pivô, ele e o Rogério. O Serginho Melé, numa das jogadas nossas de ataque, Dedé, Sabiá, e foi indo, o Serginho Melé recebeu a bola no meio da quadra, ele adiantou a bola, ele driblou o primeiro adversário, o segundo adversário, o terceiro adversário que era o goleiro, o quarto que ele driblou foi ele. Ele driblou ele mesmo e botou a bola para fora. Eu comecei a rir por isso. Eu perguntei, o que aconteceu contigo, rapaz? Deu branco. Não lembra dessa história, né? Cara, que loucura, cara. De jogar hoje. Não jogaria o Serginho hoje. Muita qualidade técnica, mas ele não marca ninguém, não sabe marcar. Então, hoje a marcação é prioridade. Então, mas hoje sim, qualidade técnica, como diz o Bedeu, ele dribla até ele, de tanto que dribla. Você pega o Falcão, Dedé, e coloca jogar hoje. Acabou o Falcão, não joga mais. Não joga mais. Eu acho que joga. Mas ele sempre foi muito peladeiro. Jogador criativo e artilheiro. Marcador não. Não, marcador não, mas ele não precisava marcar, né? Isso é verdade. Tinha qualidade demais, né? Mas o Serginho, eu lembro dessa história toda, cara. Meu Deus do céu. Que loucura. Mas vale a pena, né, a gente lembrar dessas coisas. Pois é sempre bom, né, cara? Ah, imagina, a gente riu um pouquinho. Ó. E tu sabe que o que vocês estão dizendo hoje aqui é o foco do Fio do Bigode. Que legal. O podcast é isso, é história. Legal. Eu fiz a semana passada com o Yura. O Yura entrou comigo junto com o Lorival. Legal. O Yura estava por aqui? Não, o Yura entrou de lá. Com o Lorival, formaram o meio de campo do Criciúma uma época, né? Juntamente com o Serrano. Sim. Então, as histórias veio. Outro dia, no primeiro eu coloquei o Fernandinho, Santa Clara. Canhotinho. Isso, que hoje está em Joinville, tem lá o Instituto Fernanda. Sim. Então, esse é o foco do podcast no Fio do Bigode. E eu posso fazer uma pergunta para ti, não? Eu respondo se eu quiser. É verdade, pior que é verdade. Eu espero que a gente tenha contribuído. Vai, Não, show de bola. Não, pergunta. E qual é a tua? A minha? Qual foi a tua? Essa história toda de vinda e ida, qual foi a do Nassif, João Nassif? Essa precisa de 2 podcasts. Eu também acho. No mínimo. Não. Avisa que nós vamos preparar uma gravação maior aí.
Não, olha aqui. Eu tô muito... Peguei sem calça, não assim? Não, Puta assim, ó, merda. eu já contei muita história, né? Porque tu tem uma carreira, eu tenho Claro, mais de 50 anos de rádio, né? claro. Junto com televisão, agora com blogs também, com o podcast. Então tem muita história para contar, né? Muitas passagens, principalmente lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiquei lá 9, 10 anos Sim. e, Meio das feras, né? e pude ver muita coisa, aprender muita coisa, né? Porque lá é uma escola, né? Então, o pouco que eu sei hoje eu aprendi lá. Né? Paulo Santana. Santana, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros. eu não cheguei a trabalhar Não com chegou o a pegar Lauro. o Lauro? Não, Não. quando ele chegou na Gaúcha eu tinha saído. É. Mas a mesa do sala de São redação, feras, naquela são feras, época, Tá louco. que foi, dizem até hoje, né, que foi a maior mesa do sala de redação da história. A coordenação era o Rui Carlos Osterman, Você sabia pouco isso, né? tinha o Kenny Braga, o Cid Pinheiro Cabral, Enio Melo, que era um comentarista da Não rádio, fala mais nada, né? Paulo Santana, Oswaldo Rola, o Foguinho, Aham. e eu era o bagrinho da E o professor turma. Mendes Ribeiro também não trabalhou depois como comentarista? Não, ele Foi só era... treinador? O professor eu não me lembro dele, acho que foi só treinador. É? O irmão dele foi deputado constituinte, né? O Isso. Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Né? Isso aí nós trabalhamos juntos, tanto na rádio como na TV Gaúcha, né? Mas então, cara, história tem. A gente- Muita. Que bom. Muito, E muito. eu gostei muito de estar com vocês por aqui. E espero, quem sabe, outro dia a gente volta para incrementar um pouco mais o papo, né? Legal. Porque vocês têm muita história para contar também, né? Nossa, se hora que baixar a audiência, chama a gente. É verdade. Não, mas olha. Não, mas olha, eu. Agora deixa eu pegar, deixa eu dar um pedacinho aqui de fogo pro capitão. Não, é que ele falou brincando. Não. Em Rio. É. Mas é verdade. Sim. Porque aqui é história. Eu quero reviver a história. E vocês têm uma Bom. história muito rica, né? Aqui em Criciúma, na área do futebol Com de salão. certeza, com certeza. E hoje, radicados aqui também, todo mundo reconhece, né? Ah, O que é importante. Né? Então deixa eu dar só um pitaquinho pro meu treinador aqui. Deixa. Meu treinador, meu capitão. Um lance exatamente igual aconteceu conosco, eu e ele. Eu era pivô e ele era o nosso ala. Exatamente igual aconteceu. Ele está pensando num outro lance, mas eu vou falar um que ele não está percebendo ainda. O lance que ele está falando aqui do Internacional em Jundiaí, nós em Jundiaí, Isso. uma jogada ensaiada, nossa, ensaiada, hein? A falta perto da área, ensaiada. Ele ia bater a falta em mim para me segurar com a sola do pé, que foi pivô, para segurar para ele vir arrematar. Realmente o ensaio era esse. A bola passou embaixo do meu pé e ele falou que eu tentei dominar e fazer. Não passei a palavra. Aí, olha o que aconteceu. Aí o que aconteceu em Tubarão, decisão do título estadual, Secrisa e Incocesa. 1-0 para Incocesa em Tubarão. Falta para nós, a mesma falta, só que do lado diferente, do lado direito de ataque. Ele foi bater a bola para me segurar. A bola passou embaixo do meu pé e entrou. Gol do Sérgio. Aí ele não reclama dessa. Ele não lembra dessa. Um lance exatamente igual aconteceu. Lá em Jundiaí e aqui em Tubarão. primeira- Você lembra desse lance? Na primeira Tu fez o gol? Na primeira fomos expulsos. Tá vendo? E na É, segunda agora ele não correu- lembra. correu Ele não pra lembra braço. desse lance. Nada a ver. Ele não lembra desse lance. Ó. Nada a ver, nada a ver. Dedé, Ó. Tá vendo? valeu, cara. Obrigado, Obrigado obrigado, Nassif, por é um ter prazer, vindo. hein? Sérgio, É um prazer. obrigado. Foi um Um prazer abraço, revê-lo na professor. mesma Um abraço, mesa. obrigado. E a mesma, Parabéns pelo teu trabalho. e a mesma coisa eu digo do Bedeu. Depois Abraço, de queridos. tanto tempo, Imagina. ficamos juntos Tamo numa aí, hora. tamo aí. Tamo na área, né? Valeu. Tamo aí, querido. Obrigado. Estamos Grande aqui, abraço a vocês. Estamos aqui na Outsite, que é e vocês viram a maravilha que é isso aqui, né? Não é pouca coisa, não. O estúdio aqui te cuida, Globo, porque nós podemos fazer uma comparação aqui também, né? Presta atenção, né? Tranquilo, Esse tranquilo. finalzinho do BD8 deleta. Tá bom, Ai, pessoal? ai, Muito ai. obrigado. Um abraço, Nassif. Deixa eu só fazer um registro aqui. Cumprimentar o Bedeu pelo aniversário dele ontem, né? Hoje? Ontem. Ontem. Ah, sim. É. Entendeu? Tu presta atenção. Deleta, Fica deleta. ligado, fica ligado. Parabéns aí. Show de bola, show de bola. Ok? Então, estamos fechando o terceiro podcast no Fio do Bigode. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos com mais um. Não esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e seguimos juntos aí por mais tempo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.